Fala aqui comigo, em algum momento você já quis de verdade não ser você? Mas não de um jeito dramático, desse que dá vontade de largar tudo e ir vender miçanga lá na Chapada. Não, eu tô falando daquela vontade silenciosa, miúda, até meio covarde, aquela que aparece quando você percebe que tudo depende de você. E isso é pavoroso. Porque a liberdade é linda até o momento que ela vira sua. Até ela sair do discurso de pódio motivacional e aterrissar na sua mão feito uma bomba sem manual. Ser livre parece maravilhoso. Até você perceber que não tem mais ninguém para culpar além do sujeito que te encara no espelho. E é aí que começa o drama. Foi aí que me vi, literalmente, num supermercado às 7h48 de uma terça-feira, preso no corredor de congelados, encarando 27 sabores de pizza. 4 queijo, calabresa, marguerita, frango catupiry, vegetariana, pepperoni, um pandemônio de opções que mais parecia um desfile de possibilidades existenciais. O ar-condicionado soprava um vento glacial de dúvida na minha nuca. A luz fluorescente, fria e impiedosa, me iluminava como se eu estivesse sendo julgado num tribunal cósmico. E lá estava eu, paralisado, diante de uma geladeira que parecia um espelho da vida, cheia de opções e sem ninguém para decidir por mim. Fiquei ali um bom tempo. O segurança começou a me olhar estranho, a moça da limpeza passou, limpou ao redor como quem diz: "Ô amigão, escolhe a droga da pizza e segue logo a tua vida." Mas eu não conseguia, porque eu sabia lá no fundo que não era só uma pizza, era um manifesto. Era um sim para uma escolha e um não para todas as outras. E a partir do momento que eu colocasse aquela caixa no carrinho, eu seria o responsável por tudo que viesse depois. O sabor, o enjoo, o arrependimento, a dor de barriga, tudo. A gente acha que tem medo do fracasso, mas na verdade o que apavora mesmo é saber que se der certo, foi por nossa conta também. E foi ali, no meio daquela câmara frigorífica de deliberações metafísicas que eu entendi. A liberdade não dói porque nos falta algo. Ela dói porque nos sobra tudo, todas as possibilidades, todos os caminhos e ninguém para dividir a culpa. Agora me diz, e se a tal liberdade não for a promessa de voar, mas a obrigação de caminhar mesmo sem saber para onde está indo? Naquela noite eu comprei a pizza, mas eu não faço a menor ideia de qual foi, juro. Não foi nem calabresa nem 4 queijos, disso eu tenho certeza absoluta. Foi outra, uma dessas de nomes nobre e gourmetizado demais para lembrar. O que eu me lembro mesmo é da sensação depois. Sentei no sofá, a caixa quente no colo, o controle remoto na mão e um silêncio incômodo no peito. Como se cada mordida fosse uma prestação da minha liberdade recém-assinada. Então foi ali que começou meu delírio. Talvez por causa de muito queijo derretido ou do existencialismo indigesto, mas algo em mim atravessou a linha tênue entre o real e o simbólico. A TV parecia que estava desligada, as luzes da casa pareciam que estavam apagadas e de repente eu estava de volta naquele supermercado. Mas agora não havia mais sabores de pizza, havia portas, dezenas, centenas, milhares, todas abertas. Portas sem placas, sem dicas, sem spoilers. Apenas um silêncio profundo e a certeza que eu teria que atravessar uma, sozinho. Com uma chave invisível que só funcionava depois da escolha feita. Ou seja, a porta abria depois que você entrava. Ali parado, entre as infinitas possibilidades do que eu poderia ter sido, médico, dançarino, pastor, fugitivo, pastor, dançarino, fugitivo, foi que eu me dei conta de que o mais assustador não era a escolha. Era o fato de que ao atravessar uma porta, todas as outras morriam um pouco. É isso que ninguém te conta quando te falam da liberdade. Ela não é um direito, ela é um ritual de luto. Cada sim que a gente dá para a vida é um velório de todos os nãos que nunca viverão. E ninguém leva flores para isso, não há retorno, não há botão de desfazer, não tem nenhum Ctrl+Z. Você pode até tentar dar meia volta, mas aí encontra outra porta, e mais outra porta, e mais outra, todas abertas esperando que você assuma a culpa por tê-las escolhido. E talvez seja por isso que a maioria das pessoas vive ali, no corredor, no meio do caminho, de pé, congelados, que nem como que eu estava naquele dia em frente à geladeira. Não por falta de coragem, mas por medo de enterrar as vidas que não viveram. E você? Quantas portas deixou abertas só para não lidar com o barulho de uma se fechando? A gente está vivendo numa era da liberdade de plástico. A liberdade de poltrona reclinável com porta-copos e botão de cancelamento embutido. A liberdade do faça o que quiser, desde que você poste no Stories e agradeça ao público. Todo mundo fala sobre ser livre.
sobre viver seu propósito, manifestar a abundância, empreender com propósito, ter fé no universo, vibrar na frequência do sucesso. Parece ter alguma bet cósmica que algum influencer está divulgando. Mas na prática, a maioria só quer que alguém diga o que fazer. Aí aparece aquele influencer bonitão da internet, essas figuras messiânicas de tênis caro, vendendo resposta como quem vende água em Marte. Você tem que acordar às 5 da manhã, tome banho gelado, medite por 3 minutos, leia 6 páginas do livro de Naval Ravikant e pronto. Você estará livre. Livre do quê, meu Deus? Livre de juízo? A liberdade virou um filtro no Instagram, uma pose muito bem enquadrada com a legenda "Me encontrei em Bali". Mas a verdade é que muita gente se perdeu em Bangu mesmo e nunca mais voltou. O mundo atual é tão obcecado pela liberdade que criou uma fábrica de decisões, tudo é escolha. Até o tipo de ansiedade que você quer sentir, o gourmet com um chá de camomila e mantras tibetânico, ou a raiz com um boleto vencido e mensagens não lidas no WhatsApp. O capitalismo entendeu isso rápido, transformou a liberdade em um produto premium. Assine agora sua independência emocional por apenas R$ 29,90 mensais, com direito a uma crise existencial a cada 15 dias, frete grátis. E sabe o que é o mais cruel? A gente se convenceu de que, se a sua vida não é um espetáculo de autossuperação editado com musiquinha inspiradora, então a culpa é toda sua. Você é o protagonista, você é o roteirista, você é o diretor e, claro, você também é o vilão. Porque a liberdade hoje em dia é você apanhar da própria vida e ainda ter que dizer grato pelo aprendizado. A gente se perdeu num mundo onde todo mundo é livre, mas ninguém tem coragem de ser. Porque ser livre, de verdade, dói mais do que parece bonito. E aí, a pergunta inevitável escorre pelas beiradas do pensamento como um suspiro mal contido. E se a liberdade que a gente tanto busca for outra forma de prisão com Wi-Fi? Eu não lembro exatamente o que foi que me tirou daquele torpor. Talvez tenha sido o cheiro de café coado, o barulho de uma folha caindo no quintal, com aquele silêncio entre o som e o chão. Pode até ter sido aquela cena do filme Clube da Luta. Excelente filme, assistam. Aquela cena onde o narrador olha para o caos da própria vida e percebe que ele estava tentando ser tudo, menos ele mesmo. Mas algo ali mudou de tom. Como se o mundo continuasse gritando, mas eu, pela primeira vez em dias, tivesse abaixado o volume interno. Sentei no sofá, peguei um livro antigo, com a capa já meio desbotada, manchada de café e desespero, e lá estava ele, Jean-Paul Sartre, o francês que parecia sempre ter acabado de sair de uma reunião com a própria angústia. Li devagar, mastigando cada palavra como se fosse pão amanhecido com manteiga filosófica. O homem está condenado a ser livre. Condenado. Essa palavra ficou ecoando. Não abençoado, não presenteado. Condenado. É como se ele estivesse dizendo assim pra mim: parabéns, queridão. Não há ninguém dirigindo esse ônibus. E agora é com você. Tá tudo nas suas mãos. Inclusive o desastre. E por mais estranho que pareça, aquilo me aliviou. Porque naquele instante eu percebi que não era só comigo. Que essa vertigem diante das possibilidades era o preço de existir com consciência. Que essa dor de escolher e arcar com as escolhas é o que nos separa da mobília. Sartre não veio me dar resposta. Ele me trouxe um espelho e dizer: você não é o que fazem com você. Você é o que você faz com o que fizeram com você. Naquele momento eu entendi que o mundo pode ser caótico, sim. Que a liberdade é vertiginosa, é fardo, é queda livre, mas também é chance de fazer, de refazer, de ser um pouco menos o rascunho dos outros e um pouco mais o autor do próprio texto. Não tinha final feliz, não tinha nem final, na verdade, mas havia um começo. E ele sempre começa assim, com a coragem de não saber o que vai dar e mesmo assim seguir em frente. E se ao invés de fugir da angústia, a gente aprendesse a caminhar com ela? Aí chega uma hora que a angústia ela não grita mais contigo, ela vem sussurrando. Ela para de te empurrar contra a parede e começa a puxar uma cadeira, aí a angústia senta ali na sua frente, cruza as pernas, acende um cigarro imaginário e diz: então, meu querido, vamos conversar. E é ali que você percebe que talvez a angústia seja só um nome sofisticado da liberdade nua, sem maquiagem, sem Photoshop, sem frases prontas. É ela que te diz: você é o autor desse caos e isso é maravilhoso. Porque mesmo tremendo, você escolhe. Mesmo sem garantias, você se joga. Mesmo sabendo que pode dar errado, você vai. E ser livre é isso. É escrever a própria história com a caneta borrada, num papel amassado, com a letra tremida, mas com verdade, com vontade.
É fazer do tropeço uma vírgula e da dúvida uma linha nova. Aí eu comecei a olhar para minha vida como quem olha para uma colagem, cheia de pedaços que não se encaixam perfeitamente, mas que juntos contam uma história que ninguém mais poderia contar. Nem melhor, nem pior, mas a minha história. Entendi que a liberdade não é leve porque é fácil. Ela é leve porque ela é autêntica. Porque carrega o peso exato do que somos. Nem mais, nem menos. Não existe mapa. Só o terreno batido da própria experiência. A gente é o caminho, é a pegada, é o vento que bagunça a bússola e tudo bem. Tudo bem se algumas portas se fecharem sem respostas. Tudo bem se algumas escolhas doerem mais do que pareciam prometer. Porque a liberdade não é sobre fazer a escolha certa. É sobre fazer a escolha sua. E aos poucos, aquela angústia que antes era grito, vira trilha sonora, companheira. Às vezes dá uma desafinada, às vezes é rouca, mas sempre lá. Lembrando que estamos vivos. Vivos e, portanto, livres. Talvez o que a gente chama de fardo seja só a alça da mala da qual não queremos abrir mão. Eu acabei voltando no supermercado outro dia, na mesma bate-hora, no mesmo bate-corredor. A geladeira dos congelados ainda zubiam aquele mantra refrigerado da indecisão. Os sabores continuavam lá, desfilando como possibilidades existenciais embrulhadas em plástico, mas algo em mim era diferente. Dessa vez eu não fiquei paralisado, eu não suei diante do presunto parma ou da borda recheada. Eu só olhei e sorri. Sorri porque entendi que aquela cena boba, o homem diante de pizza, era na verdade uma alegoria da vida, uma metáfora disfarçada de terça-feira comum. Aquela escolha banal que antes parecia um tribunal, agora era só isso, uma escolha minha, com todas as suas consequências, imperfeições e principalmente liberdade. Descobri que a vida, ela não pede resposta, ela pede presença. A coragem de escolher sem saber, de errar com autenticidade, de viver com autoria. Mesmo que o texto fique meio torto às vezes. Porque no fundo, a liberdade é esse teatro silencioso entre o que o mundo espera e o que você decide entregar. É aceitar que não tem uma trilha sonora oficial e mesmo assim dançar. E a pizza que eu escolhi naquela noite? Dessa vez eu escolhi uma qualquer. E tava boa, ou talvez nem tanto, mas era minha pizza. A verdade, meus caros paradigmáticos, é que talvez não exista uma escolha certa. Só a escolha feita. Só o caminho trilhado com consciência, com tropeços, com afeto. E talvez ser livre seja isso. Seguir andando, mesmo quando tudo parece parado. Mesmo quando o corredor tá frio. Mesmo quando a porta ainda tá meio entreaberta. Ser livre é não saber o que vai acontecer e mesmo assim, você vai. E agora me conta você. Quantas portas você deixou abertas por medo de errar? Quantas pizzas você não escolheu por medo de não gostar? Quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso. Escreva aqui nos comentários qual foi a sua escolha mais difícil, a sua dúvida congelada, sua pizza metafísica. Vamos conversar porque o diálogo nos leva muito mais longe do que certezas. E eu, sinceramente, posso estar completamente errado. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que esteja paralisado em frente à própria geladeira existencial e comenta aqui embaixo. Sou livre, mas isso não me alivia. E no próximo vídeo, a gente vai continuar cavando esse buraco existencial com humor, com filosofia e uma pá de deboche da vida. Porque rir também é um jeito de existir. Mas eu também posso estar completamente errado, então pense sobre isso, fique bem e beba água.